Que não sai daqui. Eu sou a Manola e nesse primeiro episódio de 2026 eu tô com a presença ilustre de Isadora Dantas. Isadora Dantas é diretora de produto de uma empresa do Vale do Silício, veio diretamente de Los Angeles para gravar um especial com a gente de alguns episódios. Esse já é o quarto episódio que a gente tá gravando juntas. Tá sendo um privilégio poder ter essa troca com você. A Isadora tá fazendo o terceiro mestrado dela na Universidade da Pensilvânia, que é uma Ivy League, sobre psicologia positiva, com a pessoa que fundou o conceito de psicologia positiva. Então a gente está falando muito sobre bem-estar, sobre felicidade, porque o conceito do podcast mesmo é pra gente falar sobre o que realmente importa. E tô amando poder ter essa troca com você. Tá muito legal, Manu. Obrigada por me convidar. A gente, no primeiro episódio, falou sobre polêmicas, né, que acabam trazendo em eventos de família e que oficialmente não se devia trazer no assunto, né? Então hoje a gente vai trazer um assunto menos polêmico, talvez, que é como brincar como adulto. Como se divertir como adulto, Porque a gente não se diverte, adultos não se divertem. Porque tem aquela máxima também de que homens não crescem, os brinquedos que ficam mais caros, não? Cara, que eu acho que tem uma diferença entre o entretenimento que é ativo do passivo. Eu acho que o adulto se diverte na maior parte dos tempos quando a gente pensa, vou me divertir. Vou pro bar beber com os amigos, ou vou assistir um filme. Bebendo com os amigos. Exato. Ou vou pro show pra beber com os amigos. No máximo, vou jogar um videogame, de preferência bebendo com os amigos também. Então, eu acho que tem uma diferença da brincadeira que a gente tem quando é criança, que é ativa, é aquilo você engajando com o mundo de formas diferentes, tentando, sabe, descobrir coisas novas e aproveitar, explorar. A Rita, minha filha, tava aqui, é um sofá pra gente, é onde a gente senta. Pra ela é tipo virou uma piscina, e aqui é um cavalo, e vai brincando, explorando o mundo. Claro que muito disso na criança é como eles estão interpretando o mundo, aí estão descobrindo as coisas. Tem mais a questão de imaginação e criatividade, que é tudo parte do desenvolvimento natural. Mas a gente, depois, conforme o tempo vai passando, ainda mais quando começa aquela puberdade, assim, na adolescência, cada vez mais a gente vai perdendo um pouco daquela habilidade de se divertir por conta própria. Então, acho que criança consegue se divertir sozinha, que é uma coisa que geralmente adulto não consegue tão bem. Precisa dos artifícios da bebida, precisa de ter alguém te entretendo, sabe? O que é diferente. Olha, eu acho que a gente aprende tanto com criança. A experiência de você ter tido um filho me ensinou tanto. Melhor coisa é aprender com o erro dos outros, né? Que isso? Tô zoando. Não, é porque tudo assim, a criança tá sempre no momento presente. E é tão importante a gente estar no momento presente. Criança tem rotina de sono. Por que a gente perdeu isso? Por que a gente, de repente, acha... Acho que você tem uma rotininha de sono, Manu. Eu tô cultivando. Porque o certo é ter mesmo de... Você, quando você bota seu filho pra dormir, tem a hora que a gente, de repente, na casa, começa a falar baixo, aí vira só luz indireta, tem todo um contexto para mostrar, um passo a passo que vai explicando o corpo para se preparar para aquele momento. Acho que adulto tem muito de repente, tá na hora de dormir e você fica com o celular na cara até alguma coisa acontecer. E não vai acontecer. Eu tô cultivando essa rotina muito por ter aprendido com vocês duas. Aí eu comecei a tomar chá para marcar que é esse horário. E aí tentar ficar sem o celular. Eu descobri que ler antes de dormir é exercício ativo. Então também não é ficar sem... Jura? Até livro? Minha psicóloga falou que tem outras coisas, que tem que ser passiva de fato pra te preparar pro sono. Não que seja um problema, já é melhor do que o celular. Mas ainda assim é uma coisa ativa. Porque a questão do celular é a tela, é a luz, é as notificações, é muito estímulo. Não, eu acho que eu adoro ler antes de dormir, mas eu entendo o que ela diz, que você está absorvendo ainda, então o cérebro está aprendendo coisas. Mas eu acho que depende do que você lê. Sair do celular para ler
já é um mega avanço. Então tem que levar isso em consideração. Aí, de repente, se você é uma pessoa que tá lendo e ainda assim não consegue dormir, aí você pode pensar no próximo etapa, que é, de repente, ouvir aqueles barulhos de chuva, ouvir uma meditação voltada para sono. Outras coisas são mais passivas para induzir sono. Mas ainda assim, é só o fato de você ir trabalhando o seu corpo, tendo horário certo para as coisas. Isso a gente aprende muito com criança também. E não devia perder nunca ao longo da vida, porque idoso também a gente faz isso, e ter estímulos diferentes e tudo, e na vida adulta também, na real, a gente é a mesma coisa. Cara, o que eu acho mais legal da criança é que ela busca o prazer. Eles estão sempre brincando, né? Então, por isso que tem muita dificuldade. Quando eles vão naqueles 2, 3 anos que você não pode mais simplesmente pegar e carregar. Rita, vamos tomar banho. Não quero. Por que ela vai querer? Tá se divertindo tanto. Vivem no momento do presente, tá se divertindo. Então, você tem que realmente levar tudo... a vida. Tudo como uma brincadeira. Então, é tipo... Vamos dar banho na sereia. Ou uma coisa que eu mais gosto é tipo... Vamos fazer uma... Tipo, festa de luz no banho. Aí a gente tem aquele disco ball com as luzes, aí vira um rave no banho, assim, e vai e brinca no banho. Eu acho que acaba realmente... no início é um pouco difícil, porque a gente tá acostumado a seguir as ordens, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Mas tem tanta regra que a gente acaba botando na nossa cabeça que não é regra de verdade também. Criança não tem essas regras. Por exemplo... Um dia, já faz uns anos, eu acordei e tava com um sorvete que eu adoro. Aí eu ia acordar e fui tomar sorvete. O Fernando, meu marido, entra e pergunta. Ele olha pra mim tomando sorvete. Ele fala, você não pode tomar sorvete de café da manhã. Por que não? Eu sou adulta que pago minhas contas, vou tomar sorvete de café da manhã. Tudo bem, não preciso fazer todo dia porque faz mal pra mim. Mas se é uma coisa que vai me dar uma alegria, porque tinha aquele sorvete já pronto, por que não? Prefiro tomar assim. Com certeza. Vamos quebrar Aliás, uma das grandes vantagens de ser adulto é poder tomar sorvete de café da manhã. Tem que ter alguns benefícios, né? Tipo, às vezes a gente fica muito moldado em limitações que, na verdade, não são a gente. Uma coisa que eu acho que, assim, que é fundamental mudar na nossa mentalidade para poder se divertir é saber entender o que tá vindo da nossa cabeça e o que tá vindo do nosso coração. Vai ter vezes que a gente tem que seguir a cabeça, não tem jeito. Mas para tantas outras situações da vida, às vezes a gente está fazendo uma coisa, não é porque a gente quer fazer aquilo, é porque a gente acha que tem que fazer aquilo. E eu acho que acaba desprovendo a gente de momentos de alegria ou de momentos de prazeres. O exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, quando a gente sai para jantar, né? O Nando e eu. Eu vou ver no cardápio, vou começar a ler o cardápio, o que tem vontade de comer, é isso. E vou e passo. Tô jantando fora, a gente não janta fora todo dia. Então, eu quero aproveitar. Na cabeça dele, ele vai, isso é o que eu quero comer. Mas é carne, eu já comi carne hoje. E não é tão saudável, a coisa que é mais saudável para comer seria isso. Aí vai pedindo uma coisa e ele tá sempre insatisfeito depois que escolhe a comida, porque não é exatamente o que ele queria comer. Então, isso é um exemplo pequeno da vida, mas às vezes tem gente que segue uma carreira que não era exatamente o que queria fazer, porque tava achando que, vou fazer isso conscientemente, porque vai me dar aquilo, mas não é o que você queria fazer no seu coração, de verdade. Tem que botar na balança, né? Porque em relação à comida, particularmente, eu acho que é um cuidado que vale a pena ter na maior parte do tempo, né? De comer proteína antes, não, com certeza, mas eu acho que assim... Mas sabendo o no motivo. Dia a dia. Porque não são regras do nada, né? Tem motivos de ser. Mas claro que justamente por... ter um motivo de ser, pode ter motivos de serem quebradas. Tipo, é valioso você poder escolher um dia de se permitir aquilo, ainda mais quando você tem uma vida regrada no geral. A gente tem o nosso dia a dia, a gente almoça, janta em casa a maior parte do tempo. Uma vez por semana, às vezes é uma vez a cada 2 semanas que a gente sai pra jantar, que é o nosso date night. Aí nem ali vai se divertir, sabe? Não tem como. Aí não, tem que aproveitar. É verdade. E em relação à carreira, muito...
E eu acho que é muito a nossa criança interior sendo adulto, não é não? Porque se for investigar, a pessoa adulta ainda tá preocupada com provavelmente a validação dos pais. Isso é uma coisa que acaba tirando mesmo é difícil, você não vai conseguir se divertir enquanto você tá se preocupando com o que os outros vão pensar. Porque um inibe o outro, sabe? Pra você se divertir, você tem que estar inteiro naquilo, sem se preocupar com o que vão pensar de você. Mas muito difícil. A gente é criado pensando, querendo a validação de mãe, pai, de tudo. Então fica meio que engrenado na nossa cabeça. Então tentar se desassociar daquilo. E claro que quando eu tô falando isso, não é pra tudo da vida. Eu não tô falando pra sair como se não tivesse amanhã e fazer tudo o que você passa na cabeça sem se preocupar com os outros ou com nada. Até porque você assim, deve ter seus próprios interesses pessoais de sobrevivência, de melhora, de discernimento. Eu falo que eu sou uma hedonista responsável. Tipo, eu acho que é importante maximizar os prazeres da vida, mas sabendo que eu quero estar nessa vida durante muitos anos e que ter relacionamentos, bons relacionamentos com a minha família é importante, com os meus amigos. Então, na medida daquilo, no dia a dia, eu vou tentar maximizar, mas sem poder quebrar o que eu quero como os meus objetivos principais para a vida, né? Tem alguma forma, alguma reflexão que a gente pode fazer para ter clareza dessa diferença do que é genuinamente nós, coisas que a gente se importa e do que são coisas que as pessoas ou a expectativa que a gente imagina da sociedade sobre a gente? Eu não acho que existe uma fórmula, mas eu acho que existe uma conscientização que a gente tem que se esforçar para fazer. É aquela nossa vozinha interior, sabe? A gente, às vezes, a gente não é treinado para escutar a nossa vozinha interior, mas a gente consegue perceber ela na situação em si. Às vezes você tá numa situação e tem uma parte sua que, assim, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo 100% nisso. Ou tipo, eu consegui o que eu queria fazer, mas ainda não tô me sentindo feliz. É sinal que você não tá muito bem ajustado com o seu coração. Você tá muito ouvindo só aquela sua cabeça e às vezes você nem sabe por que você tá seguindo uma coisa que você nem sabe direito por que você quer aquilo. É verdade. Isso é uma pergunta Terapia ajuda, claro. Assim, o que na minha experiência foi o que ajudou mais. Mas eu acho que conscientização a gente pode fazer o tempo inteiro, o dia inteiro, que é pensando, sempre tá... Toda vez que você vai fazer uma coisa, por que eu tô fazendo? É aquela que o exercício dos 5 porquês, né? Por exemplo, você às vezes, qual que é o exemplo de uma coisa que você quer fazer? De objetivo de vida? Pode ser. Tipo, escrever um livro. Por quê? Nossa. Poxa, porque eu acho que eu tenho que dizer que eu posso ajudar as pessoas através disso, e porque eu acho que é um talento que eu tenho, porque eu tenho junto a vontade que eu tenho de me expressar, achar que eu posso ser boa nisso e achar que é pertinente o que eu tenho a dizer, porque pode impactar positivamente as pessoas. Isso é um porquê legítimo? Não, o que eu digo é que às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não sabe por quê. No caso, pode ser que o seu porquê principal é que você quer poder ajudar as pessoas. Mas eu poderia ajudar as pessoas, sei lá, de visitando gente no hospital. Não, sim, com certeza. Mas o exercício é sempre válido. Porque eu gosto de me ver como uma identidade de escritora? Não, pode ser também, mas isso ainda parece um pouco meio exterior, porque você se ver como identidade de escritora... Eu sempre gostei de escrever desde criancinha. Então, você sempre gostou de escrever. É uma coisa que te dá isso é um prazer. bom motivo. É a coisa que eu faço. Assim, uma das poucas coisas... Porque o pessoal sempre fala de coisas que você faz se nunca eu tivesse que fazer. E pintar e tal... Gosto, mas a única coisa que recorrentemente eu vou fazer é escrever. Cara, e a coisa que você sempre foi melhor do que, sei lá, a maior parte das pessoas que eu conheço foi escritura. Os outros talentos você meio que se forçou lá pra fazer. Mas a escrita sempre veio muito natural de você. Você sempre pensou muito sobre as coisas e a sua maneira de refletir é muito interessante, assim. Então, eu lembro de você com, sei lá, 12 anos... Tinha o seu blog, eu pensava, caraca, minha irmã é uma gênia.
Eu nem sabia que você fazia no HTML mesmo. Eu fiz o template e você do meu escrevia. Eu pensava, caraca, como que ela consegue fazer isso? Obrigada, tia. Eu lembrava disso. Era uma questão de sobrevivência também. Pra mim, escrever sempre me ajudou a tirar as coisas da minha cabeça. Então, escrever é um valor interior seu. E é uma coisa que te dá prazer. E isso faz muito sentido. Mas, a maioria das vezes, a gente às vezes faz uma coisa, gasta o nosso tempo fazendo uma coisa que não é pra gente. Ou a gente tá fazendo achando que é pra gente, mas não é. Eu acho que isso tira muito o prazer de fazer as coisas. Tipo, buscar. Às vezes, uma coisa que. Pra se divertir, né? Eu sempre penso. O que a sua criança faria nessa situação? Eu acho que é um exercício bom também. Tipo, tudo que a gente pode. A gente acabou de falar, a criança é movida ao descobrimento e ao prazer. Então, a gente faria uma coisa como adulto, a gente teria feito diferente como criança. Então, escutar a nossa criança interna na hora de fazer uma coisa, sabe? Às vezes, por exemplo, eu adorava tomar banho de chuva. Quando eu era criança, eu gostava muito de tomar banho de chuva. E depois, aí teve uma vez, e era uma coisa que me dava muito prazer, ainda mais aqui, que tem esse tempo bom, que chove e que, sabe, você depois já secou, tá tudo quente. Aí a gente. E aí chega uma hora que você. Acho que quando eu fui ficando mais velha, uma vez até meu pai perguntou assim: o que você estava fazendo? Porque eu acho que eu cheguei de casa, assim, completamente coberta de chuva. Ele, acho que você não deveria fazer isso. Eu meio que parei. Mas aí, hoje em dia, quando tá chovendo, eu saio na chuva, mesmo assim, porque eu gosto. Mas aí, o que eu faço, pra meio que não acharem também, nossa, que mulher doida correndo por aí, eu boto uma roupa de ginástica. Mentira, jura? Porque eu lembro de você, adolescente, fazer isso sempre quando começava a chover, você saía correndo na rua. É muito bom aquele sentimento da água caindo em cima de você. E muito cinematográfico também. Nem pensava sobre isso, era o prazer que me dava mesmo. Mas, e aí, hoje em dia, eu pensei, não preciso parar de fazer isso. Talvez eu precise ajustar um pouquinho só pra ter alguma desculpa. Então, da finge que eu tava fazendo, eu tava correndo no meio, de repente caiu um toró, tô voltando pra casa. Boa, eu acho que gostei da narrativa. E fica bom. E eu acho que isso é uma coisa que eu tento fazer sempre no dia a dia pra poder maximizar quanto eu tô me divertindo. É isso, tipo, o que eu posso fazer nesse momento pra me divertir mais? Lá em casa, a gente... isso também ser mãe ajuda, porque dá muito mais espaço. Às vezes, a gente escutava bastante música na hora de jantar e tal, mas como a gente comprou agora o disco ball e as luzes, volta e meia a gente faz festa de dança lá em casa. O Nando vai estar fazendo jantar, eu e a Rita dançando com as luzes e aproveitando. Já deixa até o disco ball na janela. Ai, que legal! Sabe, pequenos momentos de alegria fazem muita diferença ao longo do dia a dia. Tem a ver com a gamificação da vida, porque a gente se fala muito disso em relação a criar novos hábitos e produtividade, porque os joguinhos de celular, o videogame, eles são muito viciantes, porque eles dão aquele estímulo de senso de recompensa imediato para coisas... Não é exatamente as mesmas coisas, porque não é por um motivo específico, mas quando você associa, por exemplo, no banho, uma coisa, né, uma coisa que você teria que fazer e você melhora a experiência, eu acho que talvez tenha a ver com isso. Ou coisas que você talvez só teria uma recompensa mais a longo prazo, tipo ir pra academia e tudo, se você consegue ter um senso de recompensa, tornar a experiência agradável já imediatamente, acho que... Não, isso faz toda a diferença. O que você tá falando, por exemplo, ir pra academia não é tão legal assim. Tem gente que adora, mas acho que você começa a gostar depois. O que você pode fazer? Muitas vezes é combinar com uma amiga, que aí tem aquela questão de qualquer hábito que a gente faz, assim, que tá relacionado com algum tipo de relação, acaba vingando mais, né? Ou seja... Tem esse compromisso com outra pessoa. Ou combinar com alguém, vou fazer isso, vou te encontrar, ou então vou ligar pra você depois que eu fizer isso, que aí... Eu não tinha escutado ainda o gamificação da vida, mas eu acho que faz todo sentido. No caso... Pra mim, porque gamificação a gente usa muito no trabalho. Eu faço produto, faço aplicativo, e a gente, durante muito tempo, a gente pensa assim, como que vamos, tipo, gamificar o produto? Significa o quê?
ver formas das pessoas sentirem que estão conquistando alguma coisa pra querer conquistar mais. Ou seja, bota aquele, como se diz, sei lá, carimbo. No nosso caso, o aplicativo é pra reserva de restaurante. Então, você conhece mais de comida mexicana do que todo mundo no seu bairro. Assim. De tipo, feitos. Feitos. Você sentir que você tem feitos. Você não teria se tocado que você tem. E às vezes, ou então, então você consegue criar o hábito, mas fazendo isso legal, porque ninguém vai querer ficar indo pro aplicativo e conseguir, sei lá, mais pessoas, ser uma das pessoas que mais comeu em restaurante mexicano, se a experiência não for legal. Então você precisa da cenourinha no final, tipo, mas você também precisa da atividade em si ser, de certa forma, recompensadora. E você conseguir poder celebrar durante o processo. Você tem o poderoso chefão, mas você não vai direto pro poderoso chefão. Você tem várias fases, cada fase tem um... gente, eu não jogo videogame, acho que há 30 anos. Mas assim, tem o poderoso chefão, tem as fases, e tem... cada fase tem o quê? Um capítulo? Tipo Super Mario. Várias fases, cada fase tem uma fase. Não, mas, por exemplo, no Super Mario tinha o mundo da água. Aí o mundo da água tem vários joguinhos no mundo da água. Não é? Então, cada fase tem fases. Cada fase... Tem subfases. Tem subfases, então. Acho que pode-se dizer isso. Tem. Já que você não tem essa experiência, em jogo de celular, é muito comum, além disso, darem alguma coisa que dá um senso de urgência que você precisa jogar naquela hora. Tipo, acontece alguma coisa quando você tá usando que vem uma vantagem durante aqueles 10, 15 minutos que faz você precisar fazer isso. Por exemplo, eu já tive uma, graças a Deus, leve fase viciada num joguinho, porque... Caraca, eu lembro quando você ia me visitar e você não parava de jogar um joguinho. Nossa, sabe como é que eu consegui parar com aquilo? Primeiro porque eu vi que era uma coisa horrorosa. Então... Quando vê quanto tempo você gastou em um... Não, tudo. Tipo assim, é muito ruim. Eu pensei, cara, não quero ser essa pessoa. E aí eu fui vendo as pessoas à minha volta que, às vezes, sabe, tipo, perto de mim que estavam usando, eu não me identifico com essa pessoa, não quero ser assim também. Primeiro foi isso, e depois eu fui vendo o quanto de tempo que eu perdi e o quanto que era me sentir um ratinho de laboratório, porque tudo era engatilhado pra fazer você ficar ali. E aí eu comecei a gamificar, sair de lá. Primeiro, assim, rompi e parei, mas eu calculei todo o tempo que eu gastei lá e o dinheiro também que eu gastei, porque você acaba gastando dinheiro, R$5 você vai gastando dinheiro. Ai, que horror. E aí eu comecei a gamificar eu repor aquelas horas. Então eu fiz uma lista de atividades que iriam repor aquele tempo. E aí eu começava a anotar 20 minutos de exercício. Tipo, eu sabia que eu tinha, sei lá, 7.000 horas pra me repor. Foi bizarro. E aí o dinheiro não precisava ser um dinheiro que eu tinha que ser um dinheiro que eu gerasse de uma fonte de renda que eu já não teria. Mas não precisava necessariamente ser pra mim. Então, por exemplo, eu consegui me dedicar muito num bazar beneficente da minha igreja porque eu tava motivado com aquilo, de gerar aquele dinheiro pra sentir que eu tava me repondo. Então, eu senti que eu tava pegando um vício e transformando numa coisa maior do que eu. Aí isso foi também me consolando disso também. E aí eu fui começando a anotar a cada tempo que eu fazia com coisas positivas, tipo, sei lá, jogo de quebra-cabeça, ou livro, ou exercício, coisas meio que de fato fazem bem a longo prazo, e eu ia computando, e aí eu ia desenvolvendo esse hábito, e eu ia, tipo, meio que me sanando daquele tempo ruim, que, claro, não ia voltar, mas era uma forma de eu ficar pensando, pra seguir tais horas. Cara, você acabou de me lembrar um episódio que me marcou muito. Aí, eu já não me lembro mais se foi em Friends, ou se foi in How I Met Your Mother ou Sex and the City, mas era um episódio de uma mulher que vivia a vida assim, intensamente em tudo e não ligava pra nada que pensavam, assim, toda a oportunidade da vida dela, ela ia dentro. E aí, a história que ela conta é, cara, uma vez eu fui ver um filme e eu fui no cinema e eu percebi que o filme era horrível. E foi uma das piores coisas que eu assisti na vida. E eu saí daquele cinema e pensei, nada no mundo vai trazer de volta as 2 horas que eu acabei de gastar no filme. Então, como que eu posso fazer pra nunca mais sentir que eu tô gastando meu tempo em vão? E isso me marcou, porque eu penso, cara, quantas horas a gente gasta no dia a dia que não vão voltar, fazendo uma coisa que você não tem vontade de fazer. E às vezes não precisa também. E que às vezes você nem precisa fazer.
Então, uma coisa que eu tenho me esforçado muito é toda vez que alguém me chama para alguma coisa, ou toda vez que eu vou dedicar meu tempo a algo, eu penso, é isso mesmo que eu quero estar fazendo? É isso mesmo? Isso, assim, até com amizade também faz você repensar. Porque tem momentos que a gente está fazendo as coisas no automático e sem pensar se é exatamente isso que eu quero fazer. Não quer dizer que você não tem que ter responsabilidade, mas você tem que saber qual que é o seu objetivo final. Por exemplo, às vezes eu vou encontrar alguém, hoje em dia, isso faz muito tempo, porque hoje em dia, depois que a Rita nasceu, eu não tenho quase tempo pra encontrar ninguém. Mas às vezes você encontrar alguém e eu pensava, cara, nesse momento eu quero fazer isso? Não. Mas eu amo essa pessoa e eu quero ter eles na minha vida pra sempre. Então, conscientemente, apesar de eu não estar querendo sair agora, eu vou sair, vou encontrar eles, porque isso é uma coisa importante pra mim. Não é que você tem que viver a vida egoisticamente e só fazer o que te dá prazer naquele momento, mas pensar a longo prazo também e valorizar o seu tempo com coisas que vão te dar aquele retorno de prazer. E às vezes tem coisa que realmente você não precisa fazer, que não deveria estar fazendo mesmo. Tô tentando, esse é um objetivo meu também, ser mais intencional com o tempo que eu gasto com o social. Agora eu já tô gastando muito pouco, basicamente nada. Porque, de fato, tipo, a vida adulta chama. Mas aí acaba que, justamente por eu estar muito focada em outras coisas, para de querer me zoar. De fato, a vida adulta chama. Demorou 33 anos, Demorou, mas... cada um com seu ritmo, É claro. O Cada um com importante seu é processinho. evoluir no seu tempo. E já tô nessa há uns 2 anos. Muito bem. Eu tô nessa desde Eu tô orgulhosa, mano. Eu desde falo isso, mas 2022, aí vai 2022, 2023. Mas só que aí justamente por isso, por eu estar tão focada com outras coisas e gastando tanta energia com essas outras coisas, acabava que pra minha vida social, eu tava só tava gastando tempo assim, as pessoas me chamavam e aí eu às vezes ia. E eu queria ser mais intencional de gerar as situações, porque aí eu posso gerar as situações de coisas que eu de fato quero fazer nos lugares e horários que eu quero fazer com as pessoas especificamente que eu quero fazer. E isso ia ajudar demais também a minha vida e tem a ver com você ter hora certa para as coisas. Não apenas ter hora certa para as coisas, quando você tá em algum lugar, estar lá, presencialmente e aproveitar. Às vezes eu percebo muito assim, em reunião, é bom que isso daqui é em português, que ninguém no trabalho vai ver. Mas às vezes, tipo, meu dia inteiro é reunião. Eu começo a reunião às 8 da manhã e vou em reunião sem parar até às 5 da tarde. Às vezes, nem horário para almoço eu tenho que almoçar na reunião. E assim, eu não tô lá. Vai ter reunião que tá acontecendo e eu tô... Acho que eu tenho que realmente apresentar, é diferente, mas acho que eu não tô. E acaba que é uma coisa que cansa. Às vezes, nos dias em que eu tenho mais reunião, que é o que a gente chama de one-on-one, que é só eu e você, eu tenho que estar lá presencialmente, o dia passa muito mais rápido. Então, é uma decisão consciente que eu tenho que fazer, tipo, de estar presente, que... Apesar de não ser intuitivo, o fato de eu estar lá pode não ser a reunião que eu escolheria por conta própria, mas assim, vou estar lá, vou absorver o que está acontecendo, vou prestar atenção no que as pessoas estão falando. Às vezes podia ter sido um e-mail também, né? É muito de cultura de empresa também, mas... Mas as suas reuniões são... Então, você consegue ter essa... Às vezes a vontade de botar aquele óculosinho, sabe? Que aparece o seu olhinho aberto. Mas assim, outra coisa que eu faço é, já que eu vou fazer a reunião, como que eu posso fazer a reunião de uma forma mais legal? Eu acho que isso é uma coisa muito de brasileiro também, mas a gente não consegue trabalhar com quem a gente não gosta. Isso desde a época que eu trabalhava aqui, sei lá, há 20... não vou nem dizer... não foi 20. Bom, enfim. Há muitos anos atrás, a gente vira amigo de todo mundo do trabalho. Porque o relacionamento vem primeiro e o trabalho vem depois. No caso, pelo menos... Assim, tem estudos que falam isso, de como a cultura de cada país é em relação ao trabalho. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito business, mas assim, eles não são diretos, comparados com
talvez um alemão, uma cultura mais assim, Espanha, são pessoas que vão falar exatamente o que estão pensando. Nos Estados Unidos você tem mais assim, a gente chama de estilo sanduíche. Vai te dar um elogio, vai fazer a crítica, te dar um outro elogio. E aí você meio que tem que entender o que estão falando, mas já é bem mais direto do que Reino Unido, por exemplo, que todo mundo vai ser sempre muito educado e vão achar que estão falando, mas ninguém tá falando. Pra mim, eu não entendo. Eu penso, então é pra eu fazer isso ou não é pra eu fazer isso? Porque fala tudo de uma forma muito indiretamente. Ih, gente, jura? É muito engraçado a gente trabalhando numa empresa assim. Eu trabalho com gente, sei lá, no dia a dia eu vou falar com pessoas de 10 países diferentes. Então, entender, no meu caso, todo mundo já sabe que vai numa reunião comigo, se a reunião é de 30 minutos, a gente vai ficar 15 minutos falando sobre nada do trabalho. Pra aquecer, né? Não, e também porque eu acho que ainda mais no mundo corporativo, na posição que eu tô no trabalho, eu tenho que ter todo mundo fazendo coisa o tempo inteiro que meio que bem ou mal tá sob a minha responsabilidade. Então, criar aquele senso de confiança acaba quando você já cria aquele... nossa, eu gosto da Manu, ela é uma pessoa, sabe, que sabe o que tá falando. Quando você já tem aquela conexão, a partir daquele momento, se você me pedir alguma coisa, eu vou fazer, sabe? Porque eu não preciso ficar pensando, você tem certeza que isso é a coisa que a gente tem que estar fazendo? Você já validou tal? Você confia na pessoa. Porque você confia. A questão de confiança te leva muito além. Você pode conseguir influenciar os outros por autoritarismo. Vai ver você é o chefe, então só o fato de você ser chefe vai fazer as pessoas fazerem o que você quer. Mas eu acho que funciona muito mais você liderar por uma posição de conexão e de confiança. Vai ter vezes que eu vou pedir para alguém da minha equipe fazer alguma coisa que talvez eles não concordem, mas ao longo do tempo a gente vai fazer porque sabem que no final das contas já tem aquela confiança que vai dar certo, e se não der certo, a gente já tem aquela conexão pra tipo, tudo bem, essa vez não deu, na próxima, mas não é o fim do mundo, que a gente se divertiu pelo processo. Esse vínculo faz toda a diferença pro trabalho mesmo, tipo, a pessoa sentir que ela tá participando, né, de que é uma coisa com uma certa troca. Isso, mas também porque faz o trabalho mais legal. Imagina, eu ficar 12, sei lá, quanto tempo a gente passa trabalhando, imagina, toda conversa tem que ser transacional. E, tipo, isso é o que temos que fazer. Eu não ia estar trabalhando todos esses anos se eu não pudesse, sabe, fazer amizade com as pessoas com quem eu trabalho. Porque a gente gasta muito tempo da nossa vida no trabalho. Então, eu acho que a razão pela qual eu tenho conseguido, sabe, as oportunidades e crescido na empresa que eu trabalho é porque eu sei criar essas relações e eu sei fazer o trabalho trabalhar para mim. Eu consigo, no dia a dia, aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para deixar o dia mais alegre, fazer piada, fazer amizade com quem eu tô nas reuniões e encontrar oportunidades fora do trabalho, que eu tenho que fazer por o trabalho, para poder me divertir no trabalho. Então faz parte do brincar de adulto se levar menos a sério, inclusive em situações supostamente, teoricamente, sérias mesmo, porque isso inclusive ajuda o brincar de adulto ajuda você ser um adulto melhor e em todos os aspectos. Eu acho que, sim, se levar menos a sério, mas eu acho que uma coisa que falta muito na gente, que tá associada a se levar menos a sério, é ser gentil consigo mesma. Às vezes, a gente leva a gente tão a sério, porque se a gente faz um errinho, a gente vai ficar assim, eu não deveria ter feito isso, sabe? E eu acho que na vida a gente tá aqui pra aprender, a gente tá aqui pra crescer. Pra gente crescer, a gente vai fazer coisa errada. A gente vai fazer uma coisa que depois vai olhar pra trás e não devia ter feito isso. E é normal, se não tivesse isso, é sinal que a gente não cresceu, é sinal que a gente não tá evoluindo. A gente tem que saber que vai cometer erros e que vai ter situações na vida que a gente deveria ter agido de forma diferente. Eu acho que a gente tem que aceitar que isso é parte do processo da vida. E
quando faz o erro, não vou ficar me martirizando, achando que eu sou uma pessoa horrível porque eu cometi um erro. Só não pode fazer o mesmo erro 2 vezes, né? Mas eu acho que às vezes a gente é gentil com os outros e dá apoio para os outros, mas falta aquilo, fazer isso com a gente mesmo. E eu acho que isso está muito relacionado ao que você acabou de falar. Eu acho que quando a gente consegue ser gentil com a gente mesmo, a gente se acolhe e não leva as coisas tão a sério. Não levar a vida tão... Eu sempre falo que tem... no trabalho eu falo, a gente pode fazer um trabalho sério sem se levar a sério. Eu acho que a gente está trabalhando, a gente tem que se dedicar àquilo e querer o melhor daquilo, claro. Mas, pelo processo, saber que todo mundo tá aqui aprendendo, tentando as coisas e vamos que vamos, sabe? E se adaptando e tentando extrair o melhor da situação. Se der certo, maravilhoso, faça mais disso. Se não deu certo, ou se você cometeu um erro, aprendeu, paciência, não façamos isso de novo e tudo bem, faz parte, se acolhe. Você faz parte do seu processo e agora parte para a próxima. E requer maturidade para ter esse tipo de inteligência emocional. Um erro comum que as pessoas fazem é quando cometem os erros ficarem se martirizando muito. E só focar naquilo. Com culpa. E isso, na verdade, é uma manipulação, uma automanipulação que elas fazem com elas mesmas, que vem de uma imaturidade. Porque elas pensam assim, nossa, se eu tô me sentindo tão mal com aquilo, então é porque eu sou uma pessoa boa. Então você usa isso pra tentar se convencer disso. Mas, na verdade, isso te torna uma pessoa ruim. Porque você tá querendo tirar o foco do seu erro e focar em você se validar como pessoa. Quando uma pessoa, a maturidade te leva, errei, como eu posso aprender com isso? Aprendo e sigo em frente. Quando a gente fica se martirizando, a gente tira totalmente o foco do que pode aprender para como eu estou me sentindo. Então não é nem benéfico e é um pouco egocêntrico. Porque aí você tá querendo, você não tá querendo resolver o seu erro, você tá querendo se convencer da sua autopercepção. Então, eu acho que a gente tá em sintonia, porque a gente tá se copiando. É uns truques de saber quando... É que eu te amo mais. Mas assim, o que você falou é um ponto interessante. Porque muito do nosso valor, que a gente bota no valor da gente, às vezes está associado no que a gente faz, enquanto são coisas diferentes. Eu acredito que o nosso valor é associado com quem a gente é. E a gente, como ser humano, vai fazer coisas boas e vai fazer coisas ruins. E tem que desassociar. Às vezes, as pessoas pegam crítica muito a sério porque assumem que, tipo... Vamos supor que eu fiz alguma coisa no trabalho que não estava bom e que eu tenho que melhorar. O meu chefe vai me dizer isso. Tem muita gente que pega aquele feedback e aplica, eu não soube fazer isso, então, portanto, eu não sei fazer nada. Ou eu não sou uma pessoa que tem nada a contribuir. Define por aquilo. É só aquilo que você fez errado, mas você vai aprender e vai fazer melhor, sabe? O seu valor não está associado à sua produtividade, não está associado ao que você... Tipo, qual nota que você recebeu no trabalho, sabe? De performance. As pessoas, claro, a gente não quer generalizar, mas tem uma tendência das pessoas serem um pouco egocêntricas, né? Tipo, serem muito voltadas para si mesmas e justamente por as facilidades do mundo e talvez por a gente ter crescido, a gente, as gerações mais novas e tudo, tem toda uma geração que cresceu ouvindo que a gente é muito especial, né? Criou uma baixa tolerância ao mal-estar. Então, uma coisa que devia ser fácil, que é receber um feedback negativo ou alguma crítica pontual e não se validar através disso, passa a ser uma definição sua que as pessoas não conseguem lidar com isso bem. Cara, isso eu ainda não tenho muito Não? Não, eu acredito. Mas o que eu ia falar, eu não tenho muito... Ainda não tenho um estudo que eu possa citar pra isso em relação a isso especificamente. Mas eu acho, na minha cabeça, o problema não é você dizer que você é especial. Eu acho que o problema é quando você é especial por quê? Sabe? Eu acho que a gente é muito especial.
a gente, acho que eu já comentei isso, mas, cara, que coisa especial tá aqui vivo, ter a chance de fazer coisas, produzir, conhecer gente, se conectar. Isso é muito especial. Mas eu acho que é isso que faz você especial, é ser você quem é, ser quem se é. Eu acho que o problema é quando a validação vem do... Ah, você fez isso. Ah, você é muito especial por causa disso. Porque aí cria aquela condição. Ah, se eu, por exemplo, eu fiz uma coisa e recebi um elogio. Então agora eu fico achando que o meu valor está associado àquilo. Tanto que hoje em dia, uma dica que meio básica quando você vira mãe, pai, é quando a criança faz alguma coisa, você não tem que elogiar necessariamente o que ela fez, mas o esforço delas terem feito, ou falar, nossa, você deve estar muito orgulhosa de você mesma, porque você conseguiu isso. Eu lembro, foi muito bonitinho. A Rita decidiu que não ia mais usar fralda. E a gente fez o plano. Eu falei, Rita, no momento se a gente tirasse a fralda, a verdade é que você ainda ia ter o que a gente fala pipi accident à noite. Mas eu acredito que você vai conseguir. Não tenho a menor dúvida que você vai conseguir parar de usar fralda. Mas vamos fazer um combinado. Depois que você passar 10 dias seguidos sem pipi accident, aí a gente tira a fralda. Então a gente desenhou assim o calendário, aí ia marcando. Aí você tinha um pipi accident, aí apagava do início. E chegou uma hora que ela conseguiu. E chegou uma hora que ela... E aí parou de usar fralda. E eu tentei muito naquele momento fazer ela se sentir orgulhosa por conta dela. Rita, olha que incrível isso. Você decidiu que não queria fazer isso porque era uma coisa importante pra você. Você fez o seu planejamento, você teve a disciplina e agora você conseguiu o que você queria. Você deve estar muito orgulhosa de você. Você tem que saber que o que você botar na sua cabeça que você consegue, você vai conseguir. E isso vai tentando associar ela ao valor dela. Tipo, que era uma coisa importante pra ela e que ela conseguiu. Uma coisa que eu tento evitar... mãe, Rita, não faz isso, mamãe vai ficar triste com você se você fizer. Ou, nossa, se você fizer isso, a mamãe vai ficar muito feliz. Porque não a vida dela não é sobre mim, é sobre ela, sabe? Ela tem que saber fazer o que ela quer fazer. E da mesma forma, uma coisa que eu tô trabalhando agora, que ela tá com 4 anos, é saber ela... Porque isso vale pra maioria das vezes. Mas tem coisa que tem que fazer porque tem que fazer. Vai tomar banho, ela não é uma criança de 4 anos. Não cabe ela decidir que vai tomar banho ou não. É questão de disciplina e precisa. É questão de saúde. Então, se ela não quiser tomar banho, Rita, eu entendo que não é o que você quer fazer agora, mas você vai ter que tomar banho. E saber que senso de disciplina é importante também. Mas eu acho que o que acaba voltando no sentido de como se divertir é muito associado a você saber o que é importante para você e o que você valoriza e ser gentil. Não se levar tanto a sério, porque realmente se você acha que se eu vou cantar, eu tenho que cantar melhor que todo mundo. Aí você não vai cantar, e aí você não vai se divertir. E pra dançar, você pode fazer coisas que você quer fazer sem ter que ser bom, só porque você tá sentindo certo prazer naquilo também. É verdade, e eu acho que isso tem a ver com criança mesmo. Eu tava conversando com uma amiga sobre isso, sobre perfeccionismo, e ela se considera muito perfeccionista, e ela acha que é por isso, porque quando ela era criança, ela fez várias coisas incríveis e todo mundo elogiava ela por isso. E aí, se ela não tinha certeza que ela ia fazer uma coisa incrível, ela preferia nem tentar. E isso acabava travando ela também. Isso é estudado e é provado que o perfeccionismo é uma das... Assim, é muito difícil você se sentir bem e feliz sendo perfeccionismo. É um dos... coisas mais relacionadas ao reverso, assim. Porque você fica... Não existe perfeição. Então você cria aquela ideia na sua cabeça, mas nunca você vai atingir aquilo, né? No caso, eu acho que
eu tive sorte, que esse foi um problema que não me passou, assim. De saber que querer... dessas formas, vai ver, é bom então ser criticada quando era criança. Vai do jeito que dá. E aprender que, tipo, bom, não deu certo, mas tô aqui, né? E vai em frente. Eu acho que... Eu não sei se eu era perfeccionista em algum momento, eu acho que eu também não sou. Acho que talvez em algum momento foi mais difícil ou não, porque eu sinto uma diferença enorme na minha vida quando eu entendi que eu podia ser ruim. Cara, é libertador. Muito. Quando eu me lancei como cantora, não é que eu achava que eu era uma boa cantora. Se eu achasse que eu deveria ser uma boa cantora pra me lançar como cantora, eu não ia me lançar como cantora. Mas eu pensei, cara, e daí? Tem tanta cantora ruim no mundo, por que eu não posso ser mais uma cantora? Tipo assim, eu com uma boa produção, eu tenho coisa a dizer, a minha voz tem personalidade, isso já vale mais do que... Pra mim, pelo menos, ou pra uma carreira autoral, já vale mais do que uma técnica, assim, absurda. Pra mim, valeu muito aprender, e eu aprendi isso na faculdade, sobre a cauda longa. Porque quer dizer que você pode ter o nicho do que for, sabe? Você não precisa se comparar com o que tá em alta pra todo mundo. Você pode, tipo, buscar a sua autenticidade e encontrar o teu nicho. Uma coisa que eu falava pra você, que às vezes eu achava que você queria fazer a música que ia dar mais sucesso. Cara, mas o que você quer fazer? Qual o tipo de música que você estaria fazendo, mesmo que não existisse rádio, mesmo que não existisse Spotify, sabe? Porque só dessa forma que você vai realmente persistir. Se você tá fazendo pra ser... Não tô falando que era o seu caso, mas assim, fazer essa música pra ser famosa, vai chegar uma hora que vai cansar. Mas se você pensar, vou fazer essa música porque eu gosto muito de fazer, mesmo que não tivesse ninguém vendo, trancada no meu quarto, é o que eu estaria fazendo, aí sim, você vai continuar fazendo isso. É verdade. E isso vai mudando ao longo da vida, então é sempre importante estar se reajustando. Eu acho que isso está relacionado ao poder de diversão. Ser gentil com você mesmo e saber o que você gosta de fazer e o que você quer fazer. Às vezes, eu passei tanto tempo fazendo aula de piano, fazendo aula de não sei o quê, porque eu achava que tinha que saber fazer, a música é importante. Mas, cara, a verdade, eu não tenho talento musical nenhum. Eu adoro te ver tocando piano. Só você, mano. Você é a única pessoa, até hoje na vida, que gostou de me ouvir tocar piano, que gostou de me ouvir cantar. Porque, tirando isso, meus amigos falavam que eu não sabia nem tocar campainha. Porque até pra tocar campainha, eu perdi o ritmo ou alguma coisa. Eu demorei pra aprender a cantar parabéns. Cara, é difícil. Não é muito fácil. Mas nos Estados Unidos é mais fácil porque eles nem batem palma, fica só aquela... Jura? Ai, gente, você vai... Graça. Por isso que as pessoas não gostam de envelhecer, porque você vai no aniversário e nos Estados Unidos cantam assim... Deprimente. Happy birthday... Tipo... É quase um... Como é que chama? Um canto fúnebre. Um canto fúnebre. Não dá. Quando a gente faz aniversário da Rita lá, eu canto uma vez do estilo americano, aí depois, gente... Agora a gente vai cantar estilo português. Tudo que vocês precisam fazer é só bater palma, assim, e aí começa, pra terminar num ponto positivo, né? Num ato. Só voltando um pouquinho ao assunto do ser ruim, eu acho que vale fazer um adendo, porque tem algumas profissões que não dá. Tipo assim, medicina. Eu ia falar cada música, mas assim, não, com certeza. Eu concordo com você. Engenharia. Eu acho que... Não dá pra ser ruim. Eu discordo com o que você falou. Ainda bem que você comentou, porque eu ia ficar... Mas, cara, o seu trabalho é a única coisa que você tem que ser bom. Porque você tá sendo pago pra isso. Não, é bem verdade que a música não era o meu trabalho principal. Vale dizer isso? Eu tinha outros trabalhos. Então, porque eu acho que você precisa... Todo mundo é adulto, todo mundo precisa pagar a conta. Então, o seu trabalho tem que ser o momento onde você tem que querer ser bom. Porque senão você vira uma pessoa medíocre. Você vai gastar o seu tempo fazendo trabalho pra quê, sabe? Mas não quer dizer... Mas a diferença é saber que... Às vezes você não é bom nisso, não quer dizer que você não tem valor. Se eu fosse ser médica, eu seria uma péssima médica. Porque
Não, eu acho que Você seria uma ótima médica, eu também. Só que eu só não. É que a gente quer ser tantas coisas, e médico eu acho que é uma coisa que só dá pra ser médico, né? eu acho que é muito difícil ser médico, então se você. É. Não, eu tô brincando, mas eu tô falando assim: tem certas profissões que eu faria melhor do que outras. Mas se eu fosse ruim numa coisa, não é. Se você ser ruim numa coisa, não é porque você é uma pessoa ruim. É que vai ver, você ainda não encontrou o seu eixo, né? Então você pode tentar outras coisas. Mas no trabalho, eu acho que a gente tem que querer sempre ser bom. É verdade. Não à toa, eu não tô mais focando na minha carreira musical. É outra coisa que eu ia falar também. Eu tô focando na minha carreira como comunicadora, que de fato eu sou boa. Você. Então, é um ponto. Mas é que, e de fato, pra ser músico, nossa, é muito trabalho. É muito trabalhoso. Não, mano, E pra eu ser bom em odiava qualquer aula coisa de é muito música, trabalho. odiava fono, é muito chato. Mas não, tem gente que gosta. Tem gente que entra no flow ali, tem gente que toca o dia inteiro e quando tá no tempo livre quer tocar mais. Eu, de fato, não sou essa pessoa. O que é mais um motivo que você talvez não deveria ter. Mas eu ido. gosto de escrever. Então, você gosta de escrever e você é bom em escrever. E a vida não é linear, né? Às vezes a gente tem que ir um pulinho pra lá, um pulinho pra cá, um pulinho pra lá pra encontrar o nosso eixo. Eu penso assim, a gente quer sempre indo pra... Imagina, se você já tivesse o seu ápice, pique, tipo... Se você começa a vida assim e pronto, já chegou lá. Qual é a graça, né? Não, A gente tá sempre crescendo, vai passando, você vai crescendo, mas E também não é crescimento linear. Você vai naquele zigue-zague, aí opa! Aí volta e vai encontrando o seu eixo. Mas eu acho que pra carreira artística, ou pelo menos para muitos aspectos da carreira artística, e para empreendedorismo, ou para muitos aspectos do empreendedorismo, isso de se permitir ser ruim vale, porque são coisas que é melhor você botar pro mundo e ir validando e melhorando conforme tá no mundo, do que você ficar esperando ficar bom o suficiente e nunca se botar no mundo. Porque aquilo você, pelo menos, do mundo do jeito que tá, você pode já impactar pessoas. Às vezes você, poxa, não se sente pronto ainda do jeito que você queria, mas você consegue chegar até ali, naquele lugar, você tem que botar no mundo, porque é no mundo que vai validar, é no mundo que você vai ganhar carcaça, é no mundo que você vai ajustar e conseguir melhorar naquilo. Então eu acho que vale muito isso, se permitir ser ruim. Pelo menos nesses dois aspectos, porque pelo menos é a área que eu entendo. Não, mas a gente em design até fala isso, não existe projeto terminado, existe projeto com data de entrega. Tipo, a gente vai estar sempre podendo mexer, aperfeiçoar, melhorar, mas chega uma hora que você precisa entregar o projeto, sabe? Então, eu acho que o que você falou tem muita gente tão talentosa, mas só que fica com aquilo na cabeça e, não é perfeito ainda, então não vou divulgar, e aí acaba nunca fazendo nada, né? Eu lembro de quando a gente foi no Labrief, e aí o diretor de cinema, ele falou assim, o filme tá aí, porque o filme não termina, né? A gente desiste. Ele falou isso? O Márcio Garcia, naquele filme, eu só não lembro qual foi o filme. Mas o Labrief lá. Não, eu sei, o Festival de Cinema brasileiro lá em Los Angeles. Mas, aí chega uma hora que você tem que entregar e pronto, e parte para a próxima. Inclusive, você vai aprendendo mais. Se você não lança nada, você não vai aprender nada com aquilo. Você vai ficar lá se regurgitando? Quando você vai... Ruminando? Ruminando. Regurgitando, acho que é mais assim... Não, ruminando. Ruminando demais assim. Isso. E não incorpora e também não consegue absorver mais nada porque você ainda tá com aquilo lá enlatado, né? Entalado. Enlatado, entalado. Entalado. Né? Entalado. Não, certo, entalado. Eu gostei do enlatado. Também funciona pra metáfora, que você não tirou daquilo, ficou preso. Cadê o abridor? Pega o abridor. Pega o abridor, tira de lá. Então faz sentido. Do trabalho tem que fazer as coisas bem. Não quer dizer que tem que ser perfeito e não quer dizer que você tem que esperar a perfeição, porque nunca vai chegar. Vale também lembrar aquela coisa que a gente falou de que o seu trabalho, ele não precisa suprir a sua causa existencial, sabe? Tudo bem se o seu trabalho não for uma... Tudo bem o trabalho ser uma coisa que você faz, que é o trabalho, você é pago pra isso, né? Senão... porque acho que gera muita infelicidade também as pessoas sentirem que tem que ter uma coisa assim, um propósito. Às vezes a sua realização pessoal pode estar em outros aspectos. Às vezes o seu bem-estar pode ser em como você faz intencionalmente, né? Que aquele filme, não tinha um filme japonês que o cara limpava privada
Sabe qual é um filme que ganhou prêmio? Qual é o filme? Parasita? Não é Parasita, na época do Parasita. Filme japonês. O cara, é um filme até meio chato, mas ele ganhou muito prêmio. O cara, ele limpava a privada no Japão. Mas ele fazia tudo tão intencionalmente que dava uma beleza em tudo que ele fazia, que é muito do que você falou, né? Que a vida é muito menos do que você faz e mais como você faz e a importância que você dá para as E coisas. como você interpreta, observa aquilo que você tá fazendo também. É. A outra. Então você pode ter um trabalho que você que é chato ou que não é o seu momento, mas você tem os outros momentos na sua vida. Pra gente que é perfeccionista, um exercício que é bom é tipo, faz alguma coisa que você vai fazer ruim. E só pelo ato de fazer mesmo. Tipo, você é bom em esporte, vai fazer uma aula de dança, sabe? Ou você é super atlético, vai aprender uma língua nova, ou vai, sei lá, tentar cantar alguma música, faz um karaokê, coisas que você não sabe fazer. E se acostumando com a sensação de ser ruim. E isso é libertador, o que você tinha falado, que não vai conseguir mudar a cabeça logo de uma hora para outra, mas de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo e vai se destacando, vai se divertindo mais. Uma coisa que eu ia te perguntar, que você falou um pouquinho atrás, uma pergunta que eu tenho com recorrência é como diferenciar medo de intuição. Como separar medo de intuição. Eu sempre respondo, porque você falou muito de ouvir a voz interior, mas às vezes a voz interior tá falando loucuras, assim, né? Tipo, tá falando coisas horríveis pra você. Então é difícil entender isso. Aí, eu sempre falo assim, a diferença de medo e intuição é que o medo dá um senso de urgência e você sabe de onde vem. Você consegue meio que traquear ele. A intuição, ela é serena e você não sabe muito bem de onde vem. Mas isso é o que eu pensei de responder. Mas eu não sei se por exemplo, quando você fala da gente ouvir a voz interior, como é que a gente sabe o que é de fato uma coisa pro nosso bem ou que são só nossos neuros? Quando eu tava falando isso, é tipo no momento. Eu acho que no momento, se a gente para um pouquinho, dependendo do que a gente tá vivendo, saber lá, isso daqui tá bom pra mim, isso aqui não tá bom pra mim. É fazer aquele. Tipo, acessar aquilo no momento presente. Escutar pra você saber. Isso é uma coisa que me agrega, isso é uma coisa. Eu tô feliz de estar aqui ou não tô feliz de estar aqui? Eu tô aqui no automático ou não? Isso que eu tava me referindo. Em relação ao medo, eu acho que é um sentimento natural que a gente vai ter toda vez que a gente tenta fazer uma coisa pela primeira vez ou toda vez que a gente faz uma coisa difícil. Mas, no caso, eu acho que talvez o medo vem da cabeça e a intuição vem do coração. Se isso você percebe a diferença quando você tá naquele momento, por exemplo. Eu queria morar fora. Não conhecia ninguém fora, mas queria. Dá medo? Dá. Tô indo pra um lugar que eu não conheço ninguém, longe pra caramba. Se eu quiser vir pra cá, tem que planejar no mínimo 2 dias. Isso dá medo, é um desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, a intuição tá lá falando, que isso vai ser importante pra você. Então, você tem que escutar os dois, mas saber diferenciar o que é uma reação, tipo, cerebral, justamente pra te preparar. A gente, como ser humano, a gente tá wired, como se fala? Programado pra sobreviver. Então, tudo que a gente tá olhando à nossa volta é aquele estímulo e a gente pensa o que vai fazer aumentar a sua chance de sobrevivência. Então, é natural ter medo das coisas. Mas vai mudança, né? Porque é o desconhecido. Mas sempre vai ter, às vezes, uma vozinha lá que vai ou concordar com aquele medo ou não vai concordar com aquele medo. Podia ter uma vozinha, por exemplo, antes, quando eu tava me mudando, eu tinha amiga que falava pra mim, mas
por que você vai fazer isso, sabe? Pra que você vai lá morar sozinha? Você já tem uma vida tão boa aqui. Porque as pessoas são programadas diferentes. Tipo, pra aquela amiga, realmente não faria no menor sentido morar fora. Porque não é uma coisa que ela valorizaria. Tanto que, na cabeça dela, pra que você vai fazer? Nem veio aquela voz interior, tipo, e se isso desse certo? E se você fosse? E se você se mudasse? As pessoas analisam as nossas situações que a gente traz para nossos amigos com as referências deles, né? É muito raro a pessoa conseguir ter o discernimento de, tipo, nossa, pra mim não faria sentido, mas tô entendendo que pra você faz. As pessoas não conseguem olhar isso. Por isso que é muito importante a gente ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa te trava não é pensando nas suas limitações, é nas limitações dela. Ou querendo que as suas experiências validem as escolhas dela. Eu acho que sim, com o tempo, quanto mais você conhece alguém, mais vai ficando fácil. Por exemplo, lá em casa, eu adoro, você sabe, eu viajo sozinha desde que eu tenho 14 anos de idade. O máximo que eu conseguia convencer a mamãe pra ir, e eu ia viajando. E isso pra mim é muito importante. A viagem pra mim é uma coisa assim, tipo, libertadora. É o que eu mais gosto de fazer da minha vida, é poder ir pra você quer me deixar feliz, me bota no meio de um lugar onde eu não conheço ninguém e tentar me descobrir ali, saber entender a cultura do lugar, tipo, conhecer, ver coisa nova. Pra muita gente não é. E lá em casa, eu lembro, a primeira vez que eu fui eu já tava com o Nando, né? A primeira vez que eu fui querer viajar pra algum. Eu tinha começado um outro emprego, então eu só tinha aquela semaninha assim pra poder viajar e ele não podia me acompanhar. Eu falei, Nando, eu vou sozinha. Então ele. Mas por que você não faz o menor sentido? Por que você gostaria de viajar sozinha? Aí já vai logo achando que tem alguma coisa errada lá. Não, porque eu amo, eu sempre gostei. É uma coisa que me dá muito prazer. Eu expliquei pra ele. Você não ama surfar? Você pergunta pra mim, eu vou pensar, gente, que absurdo acordar cedo pra pegar aquele frio da água do Pacífico, ter que me cobrir, nada me deixa mais irritado do que ter que botar aquele wetsuit. Toda vez que eu tenho que fazer uma triatlon com aquele coisa que fede, pra mim, eu acho estranhíssimo querer sair cedo, acordar cedo, sem precisar, ficar lá pra pegar água gelada e surfar. Mas tem gente que ama e faz a coisa que mais dá prazer na vida. Cada um tem as suas manias. E saber entender que o que funciona pra você não é o que funciona pro outro. E aí, hoje em dia, ele entende. E hoje em dia, ele gosta de viajar também. Mas no início, foi aquela coisa que são interesses diferentes. É normal estranhar. Mas também não querer passar o que funciona pra você pro outro, né? Cada macaco com esse galho. E que bom que vocês conseguiram convergir isso. Teve uma pessoa que me perguntou no Instagram, meu marido, depois de 8 anos de casamento, começou a querer viajar sozinho, devo me preocupar? Aí eu falei, bom, no geral... Sim. Com certeza. No geral... Assim, é super compreensível as pessoas gostarem de viajar sozinha. Porém, se isso é importante pra você... Cabe você ser uma coisa que você sempre fez. Se der que você tá 8 anos sem fazer e de repente surge uma vontade louca, é preocupante sim. Nossa, a gente tem essa conversa. Porque eu sempre tive muito amigo. Você sabe, eu tenho amigo homem desde, tipo, criança, desde que eles eram garotinhos. E é sempre só amigo, né? E o Nando, ele é muito mais na dele. Ele já tem ele tem amigos de muita longa data, mas assim, poucos comparativamente com, tipo, a minha rede social. E ele não tem nenhuma amiga mulher. Aí uma vez. Mas aí eu comentei, tô indo sair com não sei quem, não sei o que lá. Aí ele perguntou: e se eu saísse com uma amiga minha? Caramba, você não sai nem com seus amigos? Tipo, você não tem nem amiga. Se você agora, nesse momento, fosse criar uma amizade do nada, eu ia achar estranho. Eu ia querer conhecer ela, com certeza. Tem que ter uma certa coerência, né? Apesar de uma vez alguém me perguntou isso pra mim, aí eu falei, tudo depende de como a pessoa já era antes. Aí a pessoa falou, então quer dizer que essa pessoa era um babaca antes? E ela continua sendo, ela tá sendo coerente com o que ela... Não, eu acho que é importante estar evoluindo também. O que eu falei. Não, esses não são os exemplos. Mas era, tipo, às vezes a pessoa, tipo, era... A gente de um jeito solteiro que não combina de um jeito casado e tudo. Mas, no meu argumento, seria justificável.
Mas, na verdade, também não, né? Tem algumas coisas que fazem sentido mudar os hábitos, que eu acho que não é o... Que até certo ponto não é os exemplos que a gente tá trazendo. Talvez, depende, assim, se você tivesse um nível de intimidade com seus amigos homens, talvez demais, tipo, sei lá, namorado que dorme com a amiga em casa. Ai, nossa, mano, não, isso... Aí talvez não, Não, que horror, Mas o ponto... Relacionamento é difícil, porque você, ainda mais quando você tá há muito tempo com alguma pessoa, vocês vão evoluir, vão mudar. E isso que eu tô falando, tipo, é brincadeira. Claro que mas pra responder essa amiga, causa uma ponderação, né? Se o cara nunca viajou, ponderar. Às vezes, realmente, descobrir uma nova investimento na vida e pode não ter nada a ver. Mas é bom entender a mudança, né? É verdade. Você falou o quê? Eu falei isso, eu falei que é pra se preocupar, sim, que é natural, tem muita gente que gosta de viajar sozinha, mas são coisas que quando a pessoa quer viajar sozinha e quer ter isso no relacionamento, é bom que já seja uma coisa cultivada desde o início. Depois de 8 anos sem fazer nada, do nada ter uma vontade louca de fazer isso, é meio preocupante, sim. A minha sorte que eu tenho é que o Fernando deve ser a pessoa mais consistente da face da Terra. Desde 7 anos ele só gosta de surfar e fazer reggae. Ai, que paz. E 40 anos depois ainda gosta de surfar e fazer reggae. Então... E essa ideia de surfar e fazer reggae faz parte do brincar de adulto? Cara, no caso dele, sim. É o que dá prazer a ele. Eu acho que a diferença é que, por exemplo, ele faz música. E aí, tem o que você estava falando, eu estava pensando que tem bastante música, bastante projeto que ele fez, que ele não vai pra frente porque ele pensa assim, isso não é bom o suficiente, vou parar. E, na verdade, aquilo é o medo de você... Ainda mais era assim, tava começando a dar certo, quando começa a dar certo, você tá vendo que tá pegando aquela força, assim, não, vou parar. Porque é o medo de dar errado, né? Não é o medo de dar certo, na real. É o nosso cérebro falando, cara, eu não sei se eu dou conta se dá certo, porque olha as coisas que eu vou ter que abrir mão de quem eu sou hoje pra bancar essa mudança. Eu não quero bancar essa mudança, não. A gente tem muito medo de dar certo. Né? Porque dar certo tem a ver com romper com coisas antigas nossas. As pessoas ficam achando que o medo é de dar errado. Não, muito do medo é de dar certo. O medo pode ser... Acontece muito isso, de quando você tá muito perto de coisas lançadas, você se sabota. Os vídeos começam a dar certo e você para de postar. Tipo, tem muitas pessoas que são Cara, assim. eu sempre falava assim, quando alguém pergunta a diferença do trabalho no Brasil e o trabalho nos Estados Unidos, eu sempre falo, cara, o brasileiro se dá muito bem no mercado de trabalho fora. E o que eu falo é que a gente já assume que vai dar errado. Tipo, no caso, a gente aqui... Pode dar certo, pode não dar... tem menos regra, né? Tem um pouco mais de maleabilidade na vida. A gente tem Game of Waste. A gente tem um jeitinho. Jogo de cintura. A gente tem uma certa malemolência. Então a gente sabe se adaptar. Se dá certo, se dá errado, a gente vai em frente. Eu acho que nos Estados Unidos, por fato de ter regras e as regras são seguidas, meio que, tipo... A pessoa sabe pensar naquilo, mas aí, se não deu certo, meio que não sabe. E agora? A gente vai com o que tem. A gente aprende isso no carnaval. Vai. A gente dá o nosso jeitinho. Então, eu acho que isso ajuda. Tipo, no caso, eu já acho que vai dar errado tudo, então eu já penso assim. Na minha cabeça é diferente. Quando eu quero alguma coisa. A primeira coisa que eu penso é, e se eu não conseguir? E aí eu me preparo para se eu não conseguir. E aí eu vou pensando assim, como que eu adapto se eu não... Eu queria muito fazer esse mestrado. Mas são só 50 pessoas por ano que são aceitas. Tem gente que aplica assim por 7 anos e até conseguir. Pois é, então eu pensei, cara, eu quero muito esse mestrado, mas e se eu não conseguir? Aí, porque era um risco grande de eu não conseguir o mestrado. Então, imediatamente já começa. Bom, o que mais que eu gosto de fazer? Né? Esse ano eu fiz muita apresentação, assim, para público grande, pelo trabalho e tal. E eu adoro ficar programando os meus discursos, fico enfiando umas piadas aqui e ali, porque eu adoro fazer as pessoas rirem. Aí eu pensei, cara, tá aí.
uma coisa que eu gosto de fazer. O meu objetivo final é trazer mais alegria para a vida das pessoas. Já que não dá para fazer, se eu não conseguir fazer o mestrado e aprender de uma forma mais assim, orgânica, eu vou fazer uma aula de stand-up. Aí eu pensei, aí já fui olhando assim, tinha uma perto lá de casa, sabe, pra poder fazer. É stand-up que fala, né? De comédia. Aí eu pensei, é isso. Aí já me preparei tudo, já vi quando que eu tinha que me inscrever, que dia que ia ser as aulas. Aí, se eu não tivesse conseguido o mestrado, já na mesma hora eu me inscrevia na aula de stand-up. E aí cheguei até um momento que, consegui o mestrado. Você quase já fica meio chateada. Pô, não vou poder fazer aula de stand-up, eu vou ter que fazer depois. Mas isso me ajuda muito a construir resiliência, assim, na vida e saber aproveitar. Não vou por aqui, vou por ali. E a vida vai dando volta e você vai se entendendo. Se não der certo com o Nando, eu ia ter me mudado pra Austrália. Eu queria muito dar certo, porque eu gosto dele há tanto tempo, né? Mas eu sei que não era uma coisa que tinha o total controle, apesar de eu ter influenciado bastante. Mas aí na cabeça automaticamente já começa a pensar, bom, é provável que a gente não vai ficar junto, então o que eu posso fazer? Eu pensava, não vou querer continuar em Santa Mônica porque ele tá bem ali, vai ser difícil eu começar do zero de novo. Aí eu penso, onde que eu gostaria de morar? Aí eu pensei, gente, Sydney é um lugar incrível, tem tudo que eu gosto. Tem a praia, tem restaurante bom, qualidade de vida, trabalho que paga bem. Aí pensei, vou pra lá. Já tinha visto como que eu conseguiria o visto, empresa que eu podia aplicar. Aí eu me dou assim, vou me dar, sei lá, 1 ano aqui, que a gente estava falando sobre como ter o melhor ano da vida. Na minha cabeça, se eu não conseguisse aquele melhor ano da vida, eu ia ou voltar pro Brasil ou pra Sydney. Olha só, que interessante. Você não sabia disso? Que eu tô sempre pensando. É como se toda a minha vida eu vivesse, assim, em 2 planos distintos. Que doideira. O caso, o melhor caso e também o caso negativo. Que também é ótimo. E aí eu transformo o caso negativo de ser uma forma maravilhosa também, que dá tudo certo. Olha só que interessante. Eu não sabia. E agora, parando pra pensar, assim, pensando em mim, eu não faço isso, não. Mas pensando também, nada que eu faço, eu tenho os 2 pés lá, né? Tipo, não tem nada que eu tenha que me impedir. Por exemplo, a minha memória, o que te pode fazer o mestrado com a palhaçaria? É o tempo. Mas assim, eu também pensei, eu nunca fiz alguma coisa que eu, de fato, corresse o risco de não ser aceita ou que eu tivesse alguma validação clara de poder, de dar certo ou não. Mas eu também nunca entrei numa situação que eu tivesse que fechar todas as portas. E eu acho que isso é muito ruim também. Acho que, quer dizer, é um aspecto diferente, né? Porque você não se joga inteira naquilo, mas também não tem que abrir mão de nada. Então tem um lado bom, tipo assim, é efetivo pro meu cérebro de sentir, mas tem um lado ruim que você não se joga naquela coisa. Eu acho que até justifica essa coisa de eu querer me justificar de não precisar ser muito boa em nada, de não me comprometer com as coisas. Talvez eu tenha um medo de compromisso. Nossa, mas eu também, cara, eu me reprogramo, que é uma beleza. Eu tô lá focado naquilo. Pra eu me reprogramar. Mas você acabou de falar que você tá sempre, nunca com 2 pés em nada. Não, mas aí são de outras situações, sabe? Mas naquela situação, assim, digamos. Ou relacionamento. Eu posso organizar minha vida em torno daquele relacionamento. Mas não foi. Me dá 2 dias chorando que depois eu me reprogramo. Não, mas é o que eu tô falando também. No meu caso, eu boto 2 pés, mas sabendo que qualquer coisa eu pulo com os 2 pés também, sabe? Tipo, eu tô lá 2 pés. Mas, na minha cabeça, eu planejo, tipo... Por exemplo, eu queria muito que eu fosse aceita no mestrado. Fiz tudo que eu podia fazer pra ser aceita. Mas, naturalmente, eu já tô pensando, e se der errado? E eu acho que faz bem isso, que aí você sabe se adaptar. Você sente que não eu acho que é muito importante a gente ver que existe vida além. E às vezes, e saber que a vida vai te dar, às vezes, uma sacolejada e que você tem que saber se levantar. Saber pular pra lá, pra cá. E tem muita possibilidade, tem muitas formas de ser feliz. Não de alcançar o nosso mesmo objetivo.
Exatamente. Tem que. E é bom ter ciclos diferentes na vida também. Às vezes, quando a gente se leva muito a sério, voltando pra fechar, né? Tipo, a gente acha que tem que ser aquilo e aquilo é a única forma de experienciar a vida e que vai dar certo. Tem que sair daquela caixa, sabe? Tem que saber que você pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Em algumas coisas você vai fazer muito bem e vai levar a sério. Outras coisas não precisa levar a sério e saber se adaptar em cada situação. Faz a vida da gente ficar mais leve e mais alegre e ajuda a gente a absorver mais alegria e se divertir mais no dia a dia. Amei. Eu ia perguntar, então, o adulto brincar é um hábito, mas também é uma meta? Eu acho que Ou tudo... é um... O que é na prática, só pra finalizar? Eu acho que todo hábito começa com uma meta, a não ser que são aqueles hábitos que a gente pega de criança. Isso é uma coisa que a gente vê também. Cara, a melhor coisa é criar hábitos bons desde criança. Porque aí, quando se forma hábito, vira habitual, você já nem pensa mais sobre aquilo. A gente, como adulto, às vezes, a gente tem muito hábito ruim. Então, quebrar aqueles hábitos leva esforço. Tudo isso que a gente conversou até agora vem mais natural para certas pessoas e não vai vir natural de outras pessoas. Se você já se leva muito a sério, você não vai conseguir simplesmente parar de se levar a sério só porque você decidiu que não vai se levar a sério. Então, como que você pode praticar no dia a dia? Por isso que eu falei, a dica é... Se você é uma pessoa perfeccionista que se leva muito a sério, escolhe um campozinho na sua vida para você fazer com propósito de nada além do que se divertir. Não precisa... E aí você vai ampliando aquilo, vai ficando confortável com os erros, com não ser tão bom, e só pela atividade em si, porque é muito comum pra gente que se leva muito a sério, começa a fazer, acho que eu vou ser bom nisso, então deixa eu fazer, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer muito bem. Tudo bem, arranja outra coisa pra você se divertir. Tem que ser ruim. Não, tem que ser uma coisa mas que você faz pelo ato, não é que tem que fazer. Exatamente, não é o fato de ser ruim ou bom, mas achar coisas que você pode fazer só pelo prazer de fazer, que não necessariamente você tem que ser a melhor nisso, e fazer o hábito em si é fazer esse esforço de não precisar achar que você tem que ser bom em tudo e seguindo a sua voz interior do que te dá prazer ou não. Só mais um assunto. Uma coisa que eu queria aproveitar pra... Cara, esse é muito nosso problema, né? Você gosta muito de conversar. Foi com você, então, Mas é porque tem uma coisa... Aparece muito, né, no meu feed do Instagram, coisas de maternidade e tal. E falam muito sobre quanto mais esquisita a criança é, assim, que ela age meio esquisita, mais é porque é sinal de que ela se sente muito segura onde ela tá. Né? E talvez, e eu acho que isso tem a ver com o brincar e o adulto se permitir ser esquisito e tudo. Eu ia perguntar isso. Será que então a gente pode tentar medir isso? De tentar se sentir seguro e criar ambientes seguros pra gente se permitir ser errado, esquisito e... Nossa, com certeza. E eu acho que, às vezes, a gente tem que criar a situação. Por exemplo, se eu saísse agora do nada correndo na chuva, iam achar estranho. Aí a situação que eu crio eu boto uma roupa de academia e boto meu tênis de corrida, que aí fica menos estranho. A maternidade ajuda muito nisso, porque você pode botar a culpa em ser mãe pra tanta coisa. Eu me vestia, eu olho as fotos naquele primeiro ano da Rita, de forma... Eu parecia, sei lá, uma mistura de palhaço com professora de maternal. Não, Mas assim, porque eu tinha desculpa pra isso. Inventa pra quebrar o estigma. Se você tiver que inventar alguma situação lá pra justificar, vale também, sabe? Porque o que você tá falando, a questão de segurança, tem a ver. Eu acho que você ser perfeccionista é quando o seu amor que você tem por você mesmo é condicional. É quando você olha pra si mesmo e pensa, eu não tenho valor a não ser que eu faça isso certo. Então, eu acho que quando a gente é criança, a sua segurança vem do seu entorno familiar. Quando a gente é adulto, a gente tem que saber criar aquela segurança por a gente mesmo. É saber que não interessa o que você for fazer,
em que situação você aparecer, você ainda se ama e você tá contigo e você tá seguro, sabe? E você pode ser estranho, pode correr que nem a Phoebe. E o que interessa que os outros vão pensar? Você se ama, isso que importa. E aí você começa a se divertir porque você tá se dando aquele prazer a si mesmo sem se preocupar com o que os outros estão pensando de você. Isa, muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar isso tudo. Amei esse episódio. Ai, Manu, é tão bom conversar com você. Eu sei que eu não sou muito boa de falar no telefone, eu sei que eu não tenho muita paciência de explorar os assuntos que você quer trazer. É bom que a gente criou uma situação que pra me forçar a falar também. Você venha mais. Obrigada. Fala onde é que o pessoal pode te achar. Não me achem, não. Eu tô bem... tipo... Eu virei uma introvertida ao longo da vida. Mas eu vou ser melhor nisso. Então deixa que eu falo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, @que não sai daqui. No nosso Não, o canal é esse mesmo, que não sai daqui. No nosso Instagram, @que não sai daqui. No meu Instagram, @eu sou Manola. No Instagram da Isadora, @Isadora Dantas. A gente também tem o Instagram, @TheJoyStay. É Joystay ou TheJoyStay? TheJoyStay. A gente tá fazendo um Airbnb todo voltado pra felicidade, experiências de felicidade. E também A gente ainda não postou nada, então você tem a chance de entrar antes de ter qualquer coisa pra poder falar. E fica atento, porque vão ter vários projetos muito especiais pra trazer alegria, pra trazer... pra gente... trazer alegria, fazer as coisas com mais intencionalidade. Né? Aquela que mais me dá alegria chegou! Bora se despedir, então. E até o próximo. Muitos beijos. Tchau, tchau.